Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Está um pouco de eco, é impressão minha? Eu sou o beta, então, aquele do teste, né? Que eles vão fazendo teste comigo para fazer o ajuste final aí para o pessoal. Bom, eu vou afastar um pouquinho. Vocês estão me ouvindo bem? Legal, você que também nos assiste online, muito bom dia. Nós vamos iniciar aí mais uma semana, primeiro dia da semana, domingo. Algumas pessoas dizem amanhã é segunda brava. Não, amanhã é segunda abençoada, não é? Mais um dia, todos os dias são abençoados para aqueles que se renderam a Jesus. E eu quero já, pegando a deixa do devocional da manhã que o pastor Leandro fez. Quem assistiu aqui, devocional de manhã? Melissa estava lá, eu vi, Vivaldo eu vi ali dando um aceninho, né? Estava o nome deles lá. Então é assim, hoje pela manhã nós fizemos um devocional em Mateus. Eu quero convidar você que tem uma Bíblia aí, nós vamos fazer uma breve leitura aqui em alguns versículos em Mateus capítulo 14, versículo 15, vamos ler até o versículo 17, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 15, faremos a leitura até o versículo 17, você que nos assiste aí pela internet, se quiser acompanhar também, é bem-vindo, se não, fique tranquilo, eu vou fazer a leitura aqui, vocês podem acompanhar comigo, tá bom? Diz assim a palavra de Deus em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 15. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, e já está ficando tarde. Manda embora a multidão, para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Dei-lhes algo, vocês, algo para comer. Eles disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Em outra passagem você vê que uma criança tem ali esses 5 pães e esses 2 peixes. O contexto aqui desta passagem, quando eles dizem deserto, é de escassez. João Batista tinha morrido, Jesus sai com seus discípulos, está nesse contexto de deserto, com a multidão chega, os discípulos dizem: vamos dispensar todo mundo para eles irem comer. Jesus diz: não, nós vamos dar de comer aqui. A ideia é, no momento de escassez, no momento de deserto, no momento de crise emocional, João Batista tinha morrido, no momento de dificuldade das nossas vidas, quem supre essa escassez é sempre Jesus. Hoje, primeiro dia da semana, talvez você tenha desafios, eu tenho certeza que todos nós teremos desafios nessa semana. Na escassez dos nossos desafios, na escassez da nossa semana, na escassez emocional, na escassez da dificuldade, o socorredor, por mais que você tenha pouco a oferecer, Senhor, peixe, pão, eu não sei nem o que eu tenho para oferecer, você tem a sua vida, e é nesse momento em que Jesus olha para você e diz: você vai sair daqui cheio, abastado, farto. Feche seus olhos, nós vamos orar e vamos iniciar louvando ao Senhor. Pai, obrigado em nome de Jesus, porque nós temos a oportunidade de no primeiro dia da semana estarmos aqui, juntos, para louvar e engrandecer ao seu nome. Fala conosco, exorta-nos, conforta-nos, confronta-nos com a sua palavra, em nome de Jesus, amém. Aleluia, igreja, vamos colocarmos em pé, para juntos adorarmos ao nosso Senhor Jesus, amém? Os irmãos que estão em casa também, vamos adorar a Ele. Seja engrandecido, Senhor Deus, de nossas vidas. Tu és o Deus de nossa salvação. Aleluias. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor.
isso, cantemos, seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltar. Todos juntos cantemos, aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Todos juntos cantemos, aleluias. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluias, aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Mais uma vez, só a igreja cante. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Mais uma vez cantemos, aleluias. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluias. Seja engrandecido, Senhor Deus, de nossas vidas. Amém. Amém. Glórias a Deus. O próximo cântico que nós vamos cantar, ele fala: Senhor Deus, eu te bendirei. Ó Senhor, eu te bendirei, não importa a situação. Nós adoraremos ao Senhor. Amém? Glórias ao Senhor, louvemos a Ele. Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me sacia, eu te bendirei. Eu te bendirei quando a solidão estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantarei o bom. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor.
eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei, ó soberano Deus, em ti confiarei, tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. cante isso nessa manhã, ó soberano Deus, em ti confiarei, tu és o meu Senhor, teu nome bendirei, ó soberano Deus, em ti confiarei, tu és o meu Senhor, teu nome bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso, somente a igreja cante, eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, todos juntos, glorioso nome bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Aleluias, bendiremos a ti, Senhor Jesus. Te bendiremos, não importa a situação, amém? Glórias a Ele. Podeis assentar a igreja. Para quem eu ainda não cumprimentei ainda, muito bom dia, tudo bem contigo? Hoje eu quero começar com o lado de cá perguntando quem nos visita hoje aqui desse lado pela primeira vez. Tem alguém aqui desse lado pela primeira vez hoje? Lá no fundo, muito obrigado, seja muito bem-vinda. Você vai receber uma fichinha, preenche para depois você receber também uma lembrancinha da nossa igreja, tá bom? Pegou ali, Alicilda, no cantinho? Obrigado. Lado direito aqui, alguém nos visita hoje? Muito bem-vinda, tudo bem? Nós temos aqui na frente 2 visitantes aqui, também vocês vão receber uma fichinha e depois vão ganhar um presente da nossa igreja. Lá no fundo também, temos um visitante aqui, ó, também. Ô, meu amigo, seja muito bem-vindo, tudo bem, Fran? Ô, Fran, vai receber presentinho hoje, viu? Dá uma cena aí para o pessoal chegar até você. Legal, legal, legal. Bom, hoje é um dia de apresentação especial, vocês estão vendo aqui que eu estou de verde, tem aqui, ó, Melissa, não, eles não estão no jogo, quem está de verde não, mas eu sim. Hoje nós teremos uma apresentação especial com as crianças do projeto Fazendo Diferença. Para você, então, que ainda não conhece, é a sua oportunidade agora de ver um pouquinho do que acontece no projeto. Já vou chamar as crianças para virem aqui, que farão essa apresentação ali pelo cantinho com a tia Bia. Podem subir ali. Isso. Vamos lá. Isso. É aqui, tia Cléo, nesse palco marrom? É aqui na frente, aqui ou não? Aqui dá, né? Ah, tá. Então, espera aí, uma mudança aqui de planos, eu vou ajudar aqui.
As pessoas dizem que é impossível obedecer a Deus, é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Quando penso não vou conseguir, dá vontade de parar e desistir. Obedecer a Deus, obedecer é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Eu vou. Legal, né? As crianças, eu ia falar para eles ficarem aqui. Se quiserem já ficarem aqui, eles podem ficar aqui com a gente, que a gente vai chamar as crianças também já já. Pode ficar aqui na frente já, aqui, ó. Pode ficar aqui. Isso. Vamos continuar seguindo aqui. Eu fico muito feliz em ver essas crianças se apresentando e participando aqui, porque o projeto faz toda a diferença na vida dessas crianças e não só na delas, de cada um que é envolvido nesse projeto, cada professor, cada colaborador, cada um que doa o seu tempo, cada um que oferta, cada um que se entrega. Sou muito grato a Deus por isso e grato pela nossa igreja abraçar esse projeto e fazer diferença. Nós vamos agora, ainda nesse momento aqui da palavra de Deus, desse momento de culto, de louvor e adoração a Deus, partirmos para os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós iniciamos aqui de manhã, para você que chegou e agora um pouco depois não viu, com a leitura do texto de Mateus, capítulo 14, do versículo 15 em diante. Eu não vou fazer a leitura agora, mas eu vou citar para vocês, que é aquele texto onde Jesus, logo depois da morte de João Batista, ele vai para o deserto. E ali, aliás, ele pega uma embarcação e chega numa área deserta. E a multidão está seguindo Jesus. E ali, na hora de despedir a multidão, eles dizem, os discípulos, Senhor, é melhor eles irem para os vilarejos para comerem, lembram disso? E aí tem alguns pães e peixes, lembram desta passagem? E Jesus diz, não, nós vamos pegar esses pães e peixes, vamos alimentar a multidão. E acontece ali um milagre de multiplicação. Toda a multidão é alimentada. Naquele contexto, eles estão com escassez emocional, porque João Batista tinha morrido, escassez de alimento, porque tinha uma grande multidão e apenas poucos pães e peixes. Jesus então decide multiplicar e alimentar a todos. O que significa isso nas nossas vidas? Amanhã é o primeiro dia da semana, amanhã é dia de nós hoje, primeiro dia da semana, onde nós vamos iniciar a nossa batalha da semana. Talvez você já venha de uma semana de escassez emocional, de escassez espiritual. Talvez nessa semana você vá enfrentar batalhas emocionais, espirituais, escassez. Jesus é o socorredor e o provedor. E aqui, neste momento de oferta, não é diferente. Você vai encontrar aí um envelope embaixo dessa cadeira e você vai trazer para Deus, hoje, aquilo que Ele tem dividido com você.
vai trazer da sua fartura. Talvez você tenha um peixinho, talvez você tenha apenas um pão, uma coisa pequena, mas você vai trazer. Eu estou aqui com o envelope do projeto Fazendo Diferença, que é um dos que você encontra nesta bolsinha embaixo das cadeiras. E você também encontra o da igreja. Também as informações de QR Code, de Pix, estão aqui para você fazer a sua oferta. Então eu quero convidar a você que vai ofertar a participar conosco, se prepare nesse momento, temos também a maquininha lá no fundo, e quero já pedir para as crianças que vão trazer as ofertas, para virem aqui, nós vamos já orar pelas crianças, neste momento de ofertas. Todas as crianças já podem vir aqui. Isso, vem todo mundo aqui comigo, ó, já estou comigo. Isso, peraí, cara. Rapaz, aqui tem alpinista, tem de tudo, ó, já escalou aqui. Isso. Vamos lá, todas as crianças aqui. Isso, todo mundo. Eu quero chamar também todas as professoras do Ministério Infantil, todas que ajudam no Ministério Infantil, vem aqui para frente, da OANSE, Bibi Kids, todas as professoras dos ministérios. Nós temos aqui uma singela homenagem, junto aqui com as crianças, as professoras do projeto Fazendo Diferença, todas aqui, Dona Luísa que está aí, discretamente sentadinha, vem para cá também. Todo mundo aqui, porque hoje é dia dos professores. Nós temos algum professor aqui na audiência? Você vale também, ali, você é professor. Opa! Parabéns pelo seu dia a todos os professores que estão aqui, o Willizinho, o professor também, reverendo Willis, professor representando, professor aqui, para todos os professores. Dica para vocês, se vocês quiserem no próximo ano ganhar lembrancinha, venha participar de um ministério infantil da Igreja Bíblica Brasileira, porque hoje quem vai ganhar lembrancinha são eles. Então, dica para vocês, no próximo ano, se quiserem, venha participar de um dos ministérios da igreja. Vou chamar o presbítero Vagninho aqui também, que vai fazer a entrega dessas lembrancinhas, e aí depois nós vamos orar todo mundo junto, tá? E enquanto eles cantam, você que quiser aí trazer a sua oferta, você pode trazer também. O presbítero Vagninho já está vindo para cá? Quem que vai me ajudar aqui com a distribuição das lembranças? Aqui, ó, vou contar para vocês, é tudo ao vivo. Quando é ao vivo, é assim que acontece, você fica refém. Leonardo. Ó, gritaram aqui no ponto que é o Leonardo. Está aqui o Leonardo, isso, que também é professor. Vou chamar o presbítero Vagninho aqui, ele já vai fazer essa oração pelos professores, pelas crianças. Né, meu amigo? Oi, tudo bem? Dá um tapa aqui, cara, isso aí. E aí nós vamos seguir com o nosso culto. E pelas ofertas também, dízimos e ofertas. Vou pegar esse aqui para ver se a minha voz sai igual a do Renato. Não tem jeito. Amém. Nós somos sabotados aqui. Eu percebi isso. Graças e paz, irmãos, bom dia. Ser professor é uma missão. Na verdade, é um dom de Deus. E nós somos agradecidos por esses que se dispõem a não esconder esse dom. Pelo contrário, a expandir as grandes bênçãos que Deus trouxe para cada um destes e para vocês. Então nós somos agradecidos, vocês fazem parte das nossas orações em todo o tempo. Mas hoje em especial, nós faremos uma oração em favor deles, em favor das crianças, agradecendo pelo ministério que Deus deu para vocês e por estarem conosco nessa caminhada, amém? Pai, nós te agradecemos pela tua grande bênção, pelo teu presente especial nesta oração, que são esses professores. Eles têm, Senhor, se dedicado dia a dia em tratar bem aqueles a quem o Senhor dispôs ao redor de cada um deles. Não os deixe esmorecer, Senhor, porque as batalhas são grandes, mas além das batalhas, há a esperança que vem de Ti. Sê com eles, ó Pai, nos sonhos, nas empreitadas e nas conquistas. E sê com esta igreja, para que possamos continuar, Senhor, desfrutando desta bênção que é a vida de cada um. Abençoa também, Senhor, a estes pequenos, mas grandes heróis da fé, que estão aqui em nosso meio. Eles representam um milagre da vida, e nós, Senhor, testemunhamos através da vida deles, este milagre. É em nome de Jesus, Senhor, que agradecidos nós oramos dizendo, amém.
Por favor, deem os presentes para os nossos professores em nome de Jesus. Fica aí. Bom, eu gostaria de chamar aqui o presbítero Júnior, para não sair. Gostaria de chamar o presbítero Tiago Amato, Humberto Júnior, em nome de Jesus. Enquanto as crianças só podem correr se fizer barulho. Então não pode correr. Fez silêncio, não pode correr, não pode brincar, não. Tá muito devagar essas crianças. Pais, o que vocês têm feito? Obrigado, professores, vocês são presentes de Deus em nossas vidas. Bom, pelo andar da carruagem, daqui 1h30 os outros 2 presbíteros eles vão chegar, então o culto hoje vai demorar um pouquinho. Mas eu não sei se vocês têm conhecimento, nesse mês o nosso pastor fez aniversário, o pastor Leandro Tarrataca comemorou mais um ano de vida, não é? Não. Quando foi? Foi em março, né, pastor, o aniversário? É verdade. Mas ele aceita presente todo mês. Mas ele aceita o presente ainda hoje. Então, se você tiver aí com o presente, fique à vontade. Eu também aceito, é novembro aí, o Tiago, todo mundo aceita, tá? Mas eu falei do aniversário para que você tivesse a atenção para a seguinte situação. Nós fomos abençoados através da vida dele. Nós somos presenteados através da vida deste professor. Porque o pastor Leandro, ele é um professor, aliás, ele é o mestre dessa comunidade, ele é aquele que nos direciona dia a dia. E olha, eu vou falar para vocês, por vocês até que seria fácil, mas ele tem um aluno rebelde, o que torna a empreitada dele cada dia mais difícil. Mas ele tem se dedicado, é uma vida de dedicação. E ele foi presenteado, na verdade ele foi honrado, e nós presenteados, porque ele foi nomeado para a Academia Brasileira de Letras, e ele foi congratulado com essa bênção, e nós também. Aí eu queria chamar o senhor aqui também, ué. Eu já chamei eles, por favor, vem aqui também, o mestre, né? Os discípulos estão aqui, vem o mestre. Falando em festa, quarta-feira é aniversário do presbítero Vagninho, já pode também dar um abraço nele depois. Amém. Aceito presente. Aceita presente. Mas o pastor Leandro tem sido uma bênção. E eu sei que não só para a minha vida, como para a sua também. Essa comunidade tem se mantido por conta da dedicação desse homem. E essa honraria que ele teve, sendo sincero, me deixou enaltecido, muito feliz. Eu vejo as pessoas comentando na internet, né? Porque o pastor fulano, né? O meu pastor faz parte de um grupo muito seleto. Poucos têm o privilégio de fazer parte do grupo que ele faz. E ele é o meu pastor. E ele é o seu pastor. Então nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida do pastor Leandro. Não só por conta do aniversário, porque já foi, mas por conta do dia a dia. E em especial agradecê-lo por essa honraria, dessa bênção que foi o senhor ter sido... Vou dar um trabalho para a Julie em casa. Vai, mas está tudo bem. O senhor ter sido levado a esse polo, é um polo de destaque e o Senhor merece. Deus tem lhe capacitado e o Senhor merece. O presbítero Tiago Amato, que é o mais novo dos discípulos, ele vai entregar um presente que é de vocês, para o pastor Leandro. Então esse presente é de vocês, para ele é da comunidade, para o pastor Leandro. Já é do Senhor, é da Vivara, chique, né? As mulheres gostaram. E eu gostaria que você fizesse oração pelo pastor, amém? E depois, nosso irmão Amém. Renato assume. Amém. Vamos orar então, curve a sua cabeça, vamos apresentar a vida do nosso pastor em oração. Senhor, nós somos gratos a Ti por essa oportunidade, por esse momento, de estarmos aqui orando pelo nosso pastor. Ele que tem dedicado a sua vida, tem dedicado o seu tempo para pastorear essa igreja, com muito zelo, com muito amor, com muita dedicação, entregando o seu melhor com excelência para te servir aqui, Pai. Que o Senhor continue abençoando a jornada do pastor Leandro, sempre dando capacidade, sempre dando inteligência, disposição para te servir, sempre com muito amor, com muito carinho e com muita humildade. Que o Senhor continue usando ele poderosamente para conduzir essa comunidade, que ele possa ser influência no nosso meio, possa ser influência na nossa cidade e também no nosso país, que através da sabedoria que o Senhor tem derramado sobre a vida do pastor Leandro, ele possa continuar sendo usado pelo Senhor.
Também queremos apresentar sua família, esposa, filhos, netos, que todos eles estejam debaixo da bênção do Senhor, sejam guardados pelo seu Espírito Santo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos colocar em pé a igreja para continuarmos adorando ao Senhor, ofertarmos na casa dele, os irmãos estão em casa também, possamos nesse momento nos alegrar na presença dele, amém? Cantando que nós pertencemos ao exército de Deus, amém? O nosso general é Jesus Cristo e ele é o nosso comandante, amém? Nós iremos guerrear, amém? Glórias a Deus. Poderoso é sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias, marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos o quê? Vamos cantar o quê? Canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecer. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistir. O nosso general. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistir. Somente a igreja cante o nosso general. O nosso general. Nenhum inimigo nos resiste, o nosso general. Aleluia! Nenhum não nos resistirá, o nosso general. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos. O nosso general, seguimos. Nenhum inimigo nos resistir. Nenhum inimigo nos resistir. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluias! Nenhum inimigo nos resistirá, porque nosso comandante é Jesus, amém? Vamos cantar a última vez, somente a igreja cantando. O nosso general é Cristo. O nosso general.
nenhum inimigo nos resiste. A última vez cantemos: nenhum inimigo nos resistirá. Não resistirá, porque Ele é o nosso Senhor, amém? É o nosso general, aleluias. Som dois. O último cântico que nós vamos cantar é a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Teu é o reino, Senhor, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Aleluia. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Aleluia. Pai nosso, Pai nosso, O céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. 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 Aleluia. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para
glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua. Somente a igreja cante. Teu é o reino, o poder e a glória. Teu. Rei teu é o reino teu, é a glória para sempre. Amém. Aleluias. A glórias ao Senhor Jesus. Poder e a glória para todo sempre é dele, somente dele. Amém. Podeis assentar a igreja. Bom dia, graça e paz de Jesus a todos. Amém? Amém. Alegria servirmos juntos ao Senhor. Muito gratos a Jesus por todos os voluntários que tornam possível esse nosso culto de adoração. E eu quero aproveitar esses breves minutos da minha introdução e agradecer a cada pessoa que contribui com a Igreja Bíblica Brasileira. Quando você contribui com a Igreja Bíblica, você também está ajudando o projeto Fazendo Diferença, que já tem quase 20 anos de atividade aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Talvez até tenha 20, sabe como é que é? A gente vai ficando meio esquecido. E literalmente milhares de crianças passaram pelo projeto. E é um ambiente em que as crianças podem ter reforço escolar, atividade recreativa, aprender a palavra de Deus e serem abençoadas, influenciadas por pessoas que acreditam no Evangelho. Não é um projeto financiado pelo poder público, não é financiado por uma empresa, por um empresário único, é financiado por nós, pela família, pelo povo de Deus. Então, muito obrigado. Eu agradeço também a homenagem que me prestaram. Que coisa linda, eu sussurrei para o Vagninho ali que eu vou dar trabalho para a Julie, né? Com tantos comentários assim. Só uma observação, a cadeira que eu estou ocupando é na APEL, Academia Paulista Evangélica de Letras, aqui do estado de São Paulo. Muito grato, uma posição realmente muito honrosa e que eu divido, é fruto dos irmãos que me apoiam, que leem o que eu escrevo, né? Que compram o livro que eu publico, senão isso não aconteceria. Muito obrigado. E a sacolinha que eu ganhei, chamada Vivara, puxa, eu não sei nem direito o que é isso. A última vez que eu vi vara foi quando fui pescar, e já faz um tempo, gente, que eu ando meio ocupado, mas agradeço de coração. Vamos fazer mais uma oração nesse momento? Pedir ao Senhor que continue falando conosco, iluminando a nossa mente, o nosso coração, nos dando a concentração necessária. São muitas as distrações, mas que Ele nos dê a concentração necessária para recebermos a Sua palavra nesse momento. Oremos. Pai querido, muito obrigado por essa manhã, obrigado pela apresentação das crianças, obrigado por cada professor, Senhor, aqui que serve na nossa comunidade, mas também por aqueles professores que servem no dia a dia, nas escolas privadas, públicas, estaduais. Abençoa esses heróis, porque por trás de cada carreira, por trás de cada profissão, tem um professor. Muito obrigado. E Pai, nesse momento, nós abrimos nosso coração, a nossa mente, pedimos que o Senhor nos dê atenção e foco para ouvirmos a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a lidarmos com as distrações que estão à nossa volta. Chama-nos, Pai, para a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo fale conosco. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós não precisamos apenas de informação. Nós precisamos de transformação. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Seguimos o nosso tema Pequenos Heróis da Fé. E se eu fosse colocar um título para essa mensagem, talvez da escassez à exuberância, eu vou traduzir isso já. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim: está sobrando mês no meu salário. Já ouviu isso? Já ouvi alguém dizer o seguinte: a minha conta está mais seca que o deserto do Saara. Mas existe outro tipo de escassez, porque a escassez, a falta não é só financeira. Às vezes nós temos os recursos financeiros necessários. A nossa conta não está seca como o deserto do Saara e nem está sobrando mesmo o nosso salário. Mas existe uma outra sequidão, existe uma outra estiagem, um outro vazio,
que é aquele que é da alma. Eu gosto desse ditado que diz: eu estou mais vazio que o último vagão do metrô no dia do feriado. Eu estou mais vazio que o vagão do metrô no dia do feriado. Mas a história que nós vamos conversar hoje, que foi lida aqui pelo presbítero Júnior, compartilhada por ele desde o início do culto, é uma história que fala disso, de escassez, mas que termina com exuberância, com abundância, com sobra, com excesso. É um contraste indescritível, porque nós não conseguimos sequer entender e processar plenamente o que aconteceu ali naquele evento. É algo tão especial, tão extraordinário. E como essa é uma história muito conhecida, nós acabamos tratando ela com superficialidade. Nós já sabemos a história, mas ela é uma história tão rica, e nós não podemos nos permitir sair daqui nessa manhã sem que o nosso coração seja impactado por essa história. Vamos ler em Mateus capítulo 14, versículos de 13 a 21. Nós vamos depois rapidamente cruzar com os outros evangelhos, porque este é um sinal de Jesus que está presente em todos os evangelhos. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram da cidade seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: tragam esses pães e peixes aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. A circunstância dessa história, desse sinal, é muito sugestiva, porque novamente ela enfatiza, destaca a escassez do mais variado tipo. Por exemplo, quando nós lemos no versículo 13, nós lemos: ouvindo isto, Jesus retirou-se dali para um lugar deserto. Quando comparamos Mateus, Marcos e Lucas, evangelhos sinópticos, significa que tem uma visão conjunta dos eventos da vida e da obra de Jesus, nós vemos pequenas variações. Mas com eles aprendemos algumas coisas, como por exemplo aqui na introdução dessa história: tendo Jesus ouvido isto, ele se retirou para um lugar solitário. O que ouviu Jesus? O que ouviu Jesus que fez com que ele se retirasse para um lugar solitário? Jesus ouviu, no contexto dessa história, que João Batista, seu primo, precursor e profeta, havia sido decapitado. Lembre-se, Jesus é Deus, homem. Deus, homem. E como homem, ele sentia as dores que nós sentimos, as lutas que nós sentimos. Sem pecado, claro, sem pecado. Mas ele sentia as nossas angústias. É por isso que Jesus chorou quando morreu o seu amigo, lá no Evangelho de João, no capítulo 11, Lázaro. Jesus sentia a nossa dor. Jesus sentia a dor da incredulidade das pessoas. E nesse contexto, me parece que ao saber da morte do seu primo, e uma morte tão violenta, eu sou pastor há tantos anos, e a morte nunca é bem-vinda, sabia disso? Nem na melhor das circunstâncias. A dor que ela causa é terrível. Mas reconhecidamente existem circunstâncias em que a morte é mais aceitável, especialmente quando nós temos fé em Jesus e esperança celestial.
Mas quando uma morte chega abruptamente, é como um rolo compressor passando na vida das pessoas. E me parece que Jesus precisa desse espaço. Há uma escassez agora. Há uma falta ali. Como quem já perdeu alguém sabe o que isso significa, o vazio que isso traz. E Jesus sai para um lugar deserto. Há uma escassez do coração, do luto, da morte. Mas Marcos, por sua vez, esse é o Evangelho de Mateus, Marcos, por sua vez, coloca no capítulo 6, no versículo 31, as seguintes palavras, Jesus dizendo aos seus discípulos: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto. Marcos também conta que João Batista tinha sido decapitado, mas ele coloca ali na história um episódio interessante, que é a expedição missionária dos discípulos. Eles foram, os 12, pregaram o Evangelho, ensinaram o Evangelho, e agora voltaram até Jesus e eles estão exaustos. O texto diz que eles não tinham tempo sequer para comer. E Jesus, vendo aqueles homens que estão fisicamente exaustos, ele diz: vamos para um lugar deserto, para vocês descansarem um pouco. Então nós temos escassez emocional, escassez física agora. E eles seguem. Já Lucas simplesmente nos dá um resumo e diz que Jesus foi para um lugar deserto juntamente com os seus discípulos. Nessas circunstâncias de escassez, imagine você agora, eles entram nesse barco e saem em direção a um lugar mais tranquilo, e nós não sabemos por quanto tempo se deu essa navegação. Mas talvez ali foi o único tempo que eles tiveram para uma soneca, para um descanso. Porque a multidão que seguia Jesus por causa dos seus sinais prodigiosos, dos milagres que ele realizava, conseguiu reconhecer Jesus lá, indo no barco com seus discípulos, e foram a pé. O Mar da Galileia não é um mar muito grande, e por isso eles conseguiram ter um contato visual e correram a pé até o lugar onde Jesus estava indo. Quando Jesus chega no lugar, que seria um lugar solitário, para descanso, a multidão já chegou antes dele. Talvez a navegação foi lenta, talvez a navegação foi tranquila, sem pressa, imaginando o que poderia esperar. E quando chegou, tem uma multidão. Mateus nos explica que tinham, pelo menos homens, 5.000. Mais mulheres e crianças. A conta rapidamente chegaria a 15, 20 mil, talvez 25 mil pessoas esperando. Esperando quem? Pessoas que estão enfrentando a escassez emocional. Pessoas que estão enfrentando a escassez física, estão exaustos. E mais do que isso, o texto nos diz, os evangelistas Marcos, Lucas e Mateus, que o lugar é um lugar deserto. Nada pode soar mais escasso que um deserto. E aí quando nós vemos Jesus olhando para aquela multidão, é uma multidão faminta. Faminta de instrução espiritual, porque eles são como ovelhas que não têm pastor. A escassez espiritual. E Jesus passa o dia ensinando, curando, a tarde vem caindo, e nós nos deparamos com agora a escassez material. Eles estão famintos. E Jesus multiplica de maneira extraordinária pães e peixes e alimenta 15, 20 mil, 25 mil pessoas. Mas como ele fez esse sinal? Paul Tripp disse o seguinte: não esqueça do menino. Eu me lembro que aliás temos esse hábito até hoje, mas quando a nossa igreja era na Vila Lavínia, nós íamos sempre em 2 carros, as nossas crianças eram pequenas ainda, e sabe como é que é a atividade pastoral? Muitas vezes eu chegava mais cedo e saía mais tarde. E num desses domingos, a Julie saiu e foi para casa e eu fiquei ali resolvendo algumas coisas. Depois fui embora e recebi uma ligação. Se a minha memória não me trai, era o presbítero Vagninho, dizendo: pastor, você esqueceu o seu filho aqui na igreja. O Leonardo, 3 filhos, um ficou para trás. Esquecemos o menino. Mas tudo bem, porque José e Maria também esqueceram Jesus, então acho que nós estamos quites nessa. Não esqueça o menino. O milagre acontece num contexto em que um menino é usado para trazer essa dádiva. Como é que uma situação como essa, em que nós nos deparamos com escassez, de repente se transforma num lugar de fartura?
Como é que um lugar de escassez se transforma num lugar de abundância, de escassez emocional, escassez física? Você escolha todo tipo de escassez. Porque há uma maneira que nós devemos responder às circunstâncias que vivemos, os desertos que enfrentamos. Novamente, há pessoas aqui que o problema não é financeiro, mas talvez seja emocional. A sua vida parece que está sempre vazia emocionalmente. E você não sabe mais o que fazer para encontrar algum significado, algo que preencha o seu coração. Para outros, é uma escassez física. Seu corpo adoeceu. Você está fraco. E você sente isso. Para outros é uma escassez espiritual. Você não sente motivação para orar, ou para ler a Bíblia, ou para ouvir as coisas a respeito de Deus. Você está num vale de ossos secos. Mas você sabe que você está naquele deserto. E como é que nós podemos, nesse deserto, encontrar algum sentido? Como é que no deserto da vida nós podemos lidar com isso? Como é que nós podemos ver a nossa escassez, de repente, se transformar em exuberância, em fartura, em sobra? É isso que eu creio que nós podemos aprender. Primeiro, a sabedoria divina. No Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 6, nós lemos o seguinte: mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. João 6,6. É a mesma história, o evangelista João toma uma outra perspectiva para contar essa mesma história, e João é aquele que nos conta a respeito desse menino, esse pequeno menino. Mas ele insere na história um diálogo entre Jesus e o seu discípulo Filipe. Jesus chega para Filipe, a tarde está caindo, os discípulos estavam cansados. É igual assim, você teve uma festa, está cansado, os convidados não querem ir embora, fala, amor, vamos dormir que os convidados querem se retirar, vamos? Os discípulos estão fazendo mais ou menos isso, eles estão tentando achar um jeito de que Jesus despeça aquela multidão, a tarde está caindo. E João acrescenta esse diálogo entre Jesus e Filipe, em que Jesus diz assim, vou pôr na linguagem de hoje, Filipe, como é que nós podemos alimentar essa multidão? Mas na sequência, no versículo 6, o texto nos diz, Jesus fez essa pergunta para testar o Filipe, porque Jesus sabia o que ia fazer. Jesus sabia o que ia fazer. É interessante que a palavra testar, pairazo no grego, significa você testar para ver se alguma coisa pode ser feita. É como você vai na loja comprar um carro e você faz um test drive, um pairazo. Deixa eu ver se esse carro é bom. Deixa eu ver se é possível dirigir esse carro quando eu subo lá para a igreja, lá na Becar, se vai aguentar a mesma estrada. Deixa eu ver se esse carro é bom. Ou uma cadeira, você dá uma testada para ver se aguenta mesmo. É testar para ver se funciona. Jesus testa Filipe perguntando para ele isso. Como é que podemos alimentar essa multidão? Como você pensa que isso pode ser feito, Filipe? A resposta de Filipe lá em João é numa conta rápida. Ele diz assim, para alimentar essa multidão seria necessário pelo menos 200 denários, era o pagamento da época. 200 denários seria o equivalente a 8 meses do trabalho de alguém. 8 meses. E ele diz assim, e mesmo que nós dessemos 8 meses de trabalho, não seria suficiente para essas pessoas comerem e ficarem satisfeitas. Mas Jesus, ele está testando, porque o texto diz, ele sabia o que estava para fazer. Quando nós entramos num deserto na vida, e eu já passei por alguns na minha vida, dos mais variados, uma das coisas com as coisas que a gente tem que lidar, é a confusão de não saber o que fazer. Quando as nossas emoções se descontrolam de tal maneira que parece um animal selvagem dentro de nós e nós não sabemos o que fazer. Quando as nossas finanças não estão como nós esperávamos e nós não sabemos o que fazer. Quando a nossa saúde física não vai bem e nós não sabemos o que fazer, ou como fazer, ou o que vai acontecer amanhã.
Nesses momentos de deserto em que nós não sabemos o que fazer, lembre-se disso. Primeiro, Jesus sabe o que fazer. Quem levou aqueles discípulos até o deserto? Quem levou aqueles discípulos até o lugar solitário? Quem levou? Você se lembra? Foi Jesus. Jesus chamou aqueles discípulos para ir para aquele deserto. E Jesus nos guia aos nossos desertos, porque no nosso deserto existe instrução. Ele quer nos ensinar alguma coisa nesse deserto. E quanto antes eu aprender a lição do deserto, mais rápido eu saio de lá. Porque deserto, minha gente, tem começo, tem meio e tem fim. Mas quando eu estou no deserto, eu não preciso fazer igual o Felipe. Na minha opinião, o Felipe fracassou no teste. Porque ele deveria ter dito: eu não sei como é que sai desse deserto. Eu não sei como é que alimentam essas pessoas. Mas eu sei que o Senhor sabe. Eu sei que o Senhor pode fazer. Afinal de contas, quando no casamento em Caná da Galileia acabou o vinho e as pessoas não sabiam o que fazer, Jesus sabia o que fazer. Quando os discípulos passaram a noite toda tentando pescar e nada apanhavam nas suas redes, Jesus sabia o que fazer. E agora com essa multidão de 15, 20, 25 mil pessoas, ninguém sabe o que fazer, mas Jesus sabe o que fazer. Qual é o deserto que você está vivendo? Qualquer que seja o seu deserto, qualquer que seja, de qualquer natureza que seja o seu deserto. Nesse dia, venha para Jesus. Venha ao encontro de Jesus e confie que Ele sabe por quê e o que fazer nesse momento. Há uma história interessante que aconteceu em 1982 com a então primeira-ministra britânica Margaret Thatcher. O filho dela, Mark Thatcher, estava participando de uma corrida no deserto. E lá nesse deserto da África, ele acabou se perdendo. Agora imagine você, ela era na ocasião a mulher mais poderosa do planeta. O que ela faria? Ela não teria interesse no filho perdido no deserto? Ela continuaria suas rotinas normalmente? Não. Os biógrafos dizem que ela sequer conseguia concentrar-se no seu trabalho rotineiro. Ela mobilizou os céus e a terra, literalmente, para que o seu filho fosse encontrado. 4 países estavam envolvidos na busca por Mark Thatcher. Aviões, helicópteros, pessoas, batedores por terra, todos procurando esse menino. Por quê? Quando o filho de alguém importante está perdido, esse alguém importante não simplesmente descarta a questão. E aqui é o que nós vemos. Essas pessoas que estão no deserto, Jesus olha para elas com compaixão, para cada uma delas com compaixão. Eles não são apenas um número, uma estatística. Jesus consegue, naquela multidão toda, encontrar e identificar a necessidade de cada um deles. Deus, a propósito, encontraram o filho dela. Assim como Deus encontra você no meio de uma multidão. Hoje, aqui, com centenas de pessoas sentadas neste lugar, Deus enxerga você. Deus enxerga a sua angústia. Deus enxerga o seu deserto. Deus enxerga a sua dor. Deus enxerga a sua escassez, seja ela material, emocional, física, espiritual. Ele enxerga você. E Ele não vai deixar você simplesmente perambular de vilarejo em vilarejo, desesperado por amparo. Ele está aqui nessa manhã e Ele sabe o porquê. E Ele sabe o que Ele vai fazer. Então hoje, venha a Jesus, corra para Jesus. Segundo, no texto, conforme João nos descreve, nós temos também a submissão do menino. O capítulo 6, versículo 9 diz: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Quando nós lemos, algumas traduções vertem por um jovem, mas eu creio que é mais adequado traduzir por um menino. E a etimologia do latim para menino, alguns escritores portugueses dizem que vem do conceito do latim de mínimo. Então, é um menino pequeno. É um menino pequeno com poucos recursos. Vocês lembram quanto ele tinha? Me ajudem aqui. Quanto ele tinha? Essa é a primeira multiplicação, há uma segunda que vai acontecer, que João conta, mas nessa primeira multiplicação, 5 pães
e 2 peixes. E para jogar um número baixo, 15.000 pessoas. André diz assim ao Senhor: olha, nós temos aqui um menino, lá no Evangelho de João, nós temos aqui um menino, ele tem 5 pães e 2 peixes. Eu não tenho certeza se André acreditava que podia ser feito alguma coisa, ou se o André estava dizendo assim: olha, eu acho que o Felipe tem razão, não há o que fazer. Porque ele diz assim, no final da frase, ele diz assim: o que é isso para tanta gente? Se você fosse um menino, nessa situação de escassez, 5 pães e 2 peixes, uma alimentação básica daqueles dias. Peixe seco, a propósito. O que você faria? Ninguém tem o que comer, ninguém se preparou, o menino foi prudente. Você entregaria o seu lanche? Pensa um pouco. Ninguém tem o que comer, você tem. É pouquinho, é escasso, mas você tem. Ou você esconderia o seu lanche? Se perderia no meio da multidão, com esse pouquinho que você tem, com esse restinho de energia que você tem, com esse restinho de tempo que você tem, com esse restinho de vigor físico que você tem, você esconderia isso? Você pensaria assim: poxa, mas isso aqui eu vou virar uma chacota, é uma piada diante dessa necessidade, eu chegar com isso daqui, olha, eu tenho isso. Esse menino poderia ter pensado 1000 coisas, esse menino poderia ter dito: tudo bem, eu dou metade. Vamos rachar isso daqui. Não são ideias lógicas do que se pode fazer nesse momento de escassez? Mas não é o que ele faz. Esse menino anônimo, não é o que ele faz. Ele entrega tudo para Jesus. Os 5 pães e os 2 peixes. Ele entrega todos os seus fragmentos nas mãos de Jesus. Ele é de uma submissão e de uma confiança que deveria nos impactar. Sabe por quê? Quando nós estamos exauridos, nós pensamos: eu não tenho mais energia para nada. Eu não aguento mais lidar com essa situação. Eu não aguento mais lidar com esse casamento. Eu não aguento mais lidar com esse problema de saúde. Eu não aguento mais lidar com esse problema financeiro. E nós pensamos: eu não tenho mais nada a oferecer. Na minha vida, passei por essa situação, aliás, nossa família passou, Júnior também que está aqui, em 2 anos da minha família, morreu o meu pai, meu tio, minha tia e o meu avô. Esses em 2 anos. Eu fiz o velório de cada um deles. Eu me lembro que a Julie era minha namorada na época, ela dizia: Leandro, parece que você só vai em velório. E eu me lembro quando chegou no penúltimo velório, eu lembro que no caminho eu dizia: Senhor, eu não tenho forças, eu não tenho energia para fazer mais um velório, eu não sei o que dizer nesse velório, eu não tenho palavras para dizer nesse velório, eu não sei como lidar com essa situação, eu não tenho mais forças. Mas se você chega naquele lugar de dor, de deserto, de angústia, e diz: eu não tenho mais nada, mas o que eu tenho aqui é teu. Usa a minha vida como o Senhor quiser. E você se impressionará com o que Deus pode fazer no seu deserto. Há pessoas aqui que viveram desertos, muitos. De escassez, de estar com uma família junto e não saber como é que eu vou sustentar essa família. Há pessoas aqui que viveram assim uma angústia, um poço, de estarem tão deprimidos que falam: eu não tenho uma gota nem para lutar pelo meu casamento. Mas se a gente entregar nas mãos de Jesus os nossos fragmentos, nós veremos o que Ele pode fazer. E sabe que depois desse período, ainda morreu a minha avó, gente? Mas aí Deus, por sua bondade, falou: acho que essa não aguenta mesmo. Eu estava viajando fora do país, o Júnior foi fazer o velório. Se o Senhor permitiu que você esteja vivendo um deserto na sua vida, eu não sei qual, de qual natureza, Ele está com você.
Ele está te guiando por esse caminho, Ele está te acompanhando, e confie na sabedoria dEle, e agora seja submisso a Ele, entregue tudo a Ele, entregue todas as coisas a Ele, não metade da sua vida, não uma parte. Então, se algumas vezes você fala, eu não tenho mais energia, você diga, Senhor, eu não tenho, mas eu entrego agora nas tuas mãos. Senhor, eu não sei mais o que fazer na situação, mas eu entrego nas tuas mãos, e eu vou encarar essa situação, pelo seu poder, pela sua graça, pela sua bondade, pela sua presença. Algumas vezes nós pensamos que entregar tudo para Deus é mais ou menos assim, você vai lá no banco e você saca $1.000 e diz assim, olha, está aqui, Senhor, isso aqui é a minha vida, está aqui $1.000, eu entreguei. E tem assim uma certa glória naquilo que a gente faz, um ato único, um martírio pessoal. Mas aí Deus diz assim, não, eu vou devolver esses 1.000, mas presta bem atenção no que eu estou dizendo. Vou devolver esses 1.000, quero que você vá no banco, troque por notas de R$5. E eu vou usar esses R$5 em cada circunstância diferente. Não vai ter muita glória na experiência, não vai ser algo impressionante, mas eu vou pedir um pouquinho do seu tempo aqui, um pouco da sua paciência lá, um pouco mais da sua saúde aqui, e você vai entregando para mim os fragmentos a cada dia, porque isso é mais difícil. Você tem um conflito com a sua esposa, com seu marido, briga, e ora, e diz assim, agora eu vou pedir perdão para ele. Isso é tão glorioso, você vai lá e diz assim, olha, me perdoe. E você sente naquele dia um herói, um mártir da fé cristã. Mas aí no dia seguinte já vem uma coisa nova. E você tem que guardar a louça a pedido daquela pessoa, ou você tem que pagar uma conta, ou enfrentar uma fila do banco, o que quer que seja, você vê que tem mais um saque ali. É assim, 5 pães, 2 peixinhos. Quando? Sempre, todo dia, o tempo todo, confiando no Senhor que é poderoso para multiplicar. O que você tem? Pouquinho? Quase nada? Entregue para Jesus hoje. E o terceiro, mas não menos importante ponto, é a soberana provisão. Voltando em Mateus, nós lemos assim no versículo 20 e no versículo 21. Todos comeram, ouça bem essas palavras, todos comeram e se fartaram, todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Olhe só a visão de Jesus ali, todos comeram, ninguém escapou, ninguém se estava escondido na multidão, ninguém foi preterido, porque quando Jesus olha para uma multidão, ele vê você, ele me vê, ele conhece especificamente a sua necessidade, e cada uma daquelas pessoas comeram e se fartaram, e ainda, creio eu, para ensinar os discípulos, sobraram 12 cestos cheios de pedaços para eles carregarem. E entender o que Deus pode fazer quando vivemos no deserto. E o texto diz, e comeram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. A parte da ressurreição, é o maior milagre de Jesus em extensão. Talvez por isso esteja presente em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. A ressurreição também está presente em todos os evangelhos. Mas esse é o maior sinal em extensão. Porque quando Jesus curava aqui um enfermo, esse enfermo era o beneficiado, a família dele ficava feliz, e os outros eram testemunhas, certo? Aquelas multidões à volta apenas testemunhavam aquilo. Mas nesse milagre não. Todos os que estavam ali, todos, sem exceção, foram abençoados por esse milagre realizado por Jesus. É o maior milagre em extensão, todos se alimentaram. E o texto diz mais, o texto diz assim, que eles se alimentaram, e diz assim, e se fartaram, comeram e se fartaram. Essa palavra fartar é interessante. A mãe está ensinando bons modos ao filho à mesa. Diz assim, Joãozinho, você gostaria de mais um pedaço de frango? E o Joãozinho diz, não, mãe, eu estou cheio. Não, filho, você está satisfeito. Não, mãe, satisfeito eu estava faz tempo, agora eu estou cheio mesmo. Isso é fartar. A ideia é, eles estão empanturrados de tanto comer. Eles estão tão cheios que não cabe mais nada. Como a história daquele homem que diz assim, olha, eu estou tão cheio, comi demais, eu não sei o que fazer. E o amigo diz, coloca o dedo na garganta e alivia. Para você está louco. Se coubesse o dedo, eu comeria mais uma banana. Eles estão no estágio
que não cabe mais nada, nem o dedo, nem a banana, eles estão fartos. Então veja, onde existia falta, agora existe fartura, porque Jesus está com eles no deserto. Qual é a sua escassez? O que você acha que você não tem mais força, que você não consegue mais, que já acabou? Hoje, confie em Jesus, entregue para Jesus cada fragmento, cada pedaço da sua vida. Mas é tão pouco isso que eu tenho. Você verá o que Deus pode fazer na sua vida. Essa história é tão fascinante, que nos fala da sabedoria de Jesus, da submissão desse menino e da soberana provisão de Deus. Pode nos ajudar a enfrentar os nossos desertos, a nossa escassez. Você crê nisso? Uma última história, eu vou encerrar aqui. Russell Conwell foi um pregador norte-americano, um pastor renomado, e ele conta uma história. Essa história tem várias versões, mas na fonte primária, diretamente no livro que ele escreveu, ele conta a história mais ou menos assim, que num culto, na pequena igreja que ele pastoreava, ele encontrou uma criança, uma menina no corredor, e essa menina estava chorando. Ele perguntou por quê. Ela falou que estava chorando porque tinha ido até a sala de escola dominical, a sala bíblica das crianças, e não tinha lugar para ela e alguém tinha dispensado ela. Então o pastor disse, não, calma, eu vou te levar de volta e nós vamos conseguir um lugar para você lá. Mas olha, um dia a nossa igreja será tão grande, terá sala para todas as crianças que desejarem aprender a palavra de Deus. E isso se fez, ele levou a menina, pôs na sala, e algumas semanas depois, 3 semanas mais ou menos, tragicamente aquela menina adoeceu e morreu. O pastor foi chamado para fazer o velório daquela criança. E quando ele estava ali para ministrar, o pai da menina veio com uma sacolinha. E dentro dessa sacolinha tinham algumas economias, 27 centavos. 27 centavos. O pai entregou para o pastor e disse assim que ela estava guardando o dinheiro para ajudar a igreja a construir um templo maior e mais salas para as crianças. Você pode imaginar o impacto na vida do pastor. O pastor apanhou aquelas moedas e foi até a igreja depois. E contou essa história para a igreja. 27 centavos. Você pode imaginar o impacto nos membros da igreja? E o pastor então foi depois com um comitê da igreja procurar um terreno, encontrar um terreno. E ele contou a história para o dono do terreno. 27 centavos. Você pode imaginar o impacto sobre a vida do dono daquele terreno? O que você acha que aconteceu como resultado disso? A igreja construiu um novo templo para milhares de pessoas e ainda uma faculdade conhecida como Temple University. Como começou? Como essa provisão aconteceu? 27 centavos. O que Deus pode fazer na sua vida, se você consagrar a Ele o pouco que você tem em mãos? Eu espero que um dia você me conte, para que celebremos juntos as grandes coisas que Deus fez na sua vida, através da sua vida e da sua família. Não desista porque você está exaurido. Entregue ao Senhor e veja o que Ele pode fazer. Vamos ficar em pé. Ore comigo nesse momento. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã, agradecemos, Pai, por cada canção entoada, por cada voluntário, por cada apresentação aqui feita. Agradecemos por essa história tão fascinante, Senhor, da multiplicação de pães e peixes, a alimentação dessas milhares de pessoas registradas em todos os evangelhos. E hoje, Senhor, nós extraímos 3 lições dessas passagens. Que nós devemos confiar na sabedoria de Jesus quando estamos no meio do nosso deserto. Porque Jesus sabe o que fará, sabe o que nos ensinará. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos nessa sabedoria. Pai, ajuda-nos a termos o mesmo tipo de submissão daquele menino, de entregar tudo, sem reservas. O que quer que o Senhor nos peça, ajuda-nos, Senhor.
E ajuda-nos a entender que talvez não entregaremos tudo de uma vez, mas em pequenos fragmentos ao longo da nossa jornada. E Pai, ajuda-nos a antecipar esperançosamente a sua provisão soberana, sabendo que o Senhor está no negócio de multiplicar aquilo que nos parece ser recurso parco, aquilo que parece, Senhor, que sequer pode trazer transformação. Que em nossas vidas, Senhor, tenhamos a mesma alegria daquelas pessoas, de ver que nós podemos nos fartar pela sua bondade e graça. Ajude os meus irmãos, teus filhos, que lutam emocionalmente nessa manhã. Ajuda os meus irmãos, Pai, teus filhos, que lutam com questões físicas, de saúde. Ajuda, Senhor, aqueles que lutam com questões materiais. Ah, Senhor, mas ajuda-nos acima de tudo, com a nossa esperança espiritual. Porque Jesus é o pão da vida, que nos garante a certeza da eternidade. É no nome dele que nós oramos nessa manhã. Amém e amém. Se você precisar de uma oração específica nessa manhã, não saia correndo. Nós teremos aqui à frente dos nossos presbíteros. Vou pedir, inclusive, que já venham aqui para frente esperar vocês. E você pode compartilhar com eles. Eles vão orar por você, para que você tenha certeza que os fragmentos da sua vida podem ser transformados por Jesus numa grande abundância. Que o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, que a graça infinita do Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para sempre. Amém. Quem crê, diga amém. Momento. Não esqueça que tem uma cantina. Abençoe os nossos cantineiros. Boa semana, em nome de Jesus. Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me sacia, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei.